Muito bem, estamos iniciando mais uma atividade de estudos e reflexões sobre os assuntos da conveniência para o procedimento das pessoas em geral e para o nosso procedimento em particular, no trato com a mediunidade. Se a gente aprendesse a agir do jeitinho mais conveniente, ia tudo tão bem. Mas esse jeito mais conveniente a gente não consegue. Primeiro que ele nem sabe qual que é. Não é? Precisa muito estudo para a gente descobrir a conveniência em muitos aspectos, porque em todos não tem jeito. E se você não vai descobrir a conveniência em todos, é claro que você não vai acertar em muitos. Isso é uma regra, né? Regra racional de filosofia da aprendizagem, que é aquele capítulo da filosofia chamado epistemologia, que estuda a teoria do conhecimento e trata desse assunto. A gente tem que descobrir a conveniência para tudo, mas para tudo não dá para descobrir. Então a gente não vai... Bom, dentro da conveniência que a gente descobrir, a gente acerta no máximo 40%. Lincoln falava que se ele estivesse seguro de acertar 55%, ele estaria colhendo um resultado muito superior às suas melhores expectativas. E o Lincoln foi tido como um dos maiores condutores de homens que a humanidade conheceu. E ele não sabia se acertava 55%. Bom, isto nós acertaremos, digamos, 40%, 45% por aí, das conveniências, se nós conhecermos 100% delas. Se não conhecermos 100% das conveniências disponíveis, nós já vamos partir de uma porcentagem menor, não é? A gente precisa de descobrir qual é a quantidade de assuntos, de procedimentos convenientes que a gente conhece. E aí destes é que nós vamos tirar 40%. Então, quanto mais a gente aumentar o conhecimento da conveniência, mais a porcentagem de 40% abrange número maior. Porque 40% de 100 é 40. 40% de 200 é 80. 40% de 1000 é 400. Então, quanto mais a gente aumentar o conhecimento da gente, maior a conveniência disponível. E a gente vai pegar aí 40% delas. 40% nas nossas melhores estimativas, né? Mas não pode ser um pouquinho mais, não? Pode. Tanto que você quiser, até 100%. Mas nós estamos aqui jogando para o que o homem normal consegue. O homem normal não consegue acertar 40% do que ele sabe. É interessantíssimo isso, né? Mas isso é conhecimento filosófico, não é coisa minha, não. Que questão nós temos aí para hoje, meu amigo? Do livro Falando de Mediunidade, que é um livro fantástico, hein? Esse livro foi sugerido para que todas as salas estudassem. Mas isso foi uma sugestão, né? E as salas, a maioria não tomou conhecimento disso, não aderiu. Então, do livro Falando de Mediunidade, do Dr. Odilon, ele diz aqui, a frustração que o espírito experimenta quando se liberta do corpo físico é muito grande
e se manifesta para ele em forma de tristeza, pelo tempo não aproveitado de forma conveniente. Todos vocês haverão de observar o número de vezes em que se ausentaram do compromisso espiritual sem uma justificativa séria. Eu gostaria que o senhor falasse para nós hoje sobre a disciplina mediúnica. Com base nisso aí que você leu, né? Então, ele está dizendo ali que o espírito, ao desencarnar, ele sofre uma grande frustração com ele mesmo, porque ele atina com aquilo que ele devia ter feito e imediatamente atina com o tanto que fez. Neste caso é frustrante mesmo. Só que esse comentário aí vale para espíritos de melhor posição. Não vale para todos isso aí. Porque a maioria, grande maioria dos espíritos, ao desencarnarem, eles não têm frustração nenhuma sobre o que eles fizeram em relação àquilo que eles deviam fazer. Eles não estão nem aí com o processo de acerto ou de erro. Eles estão procurando conveniência. A maioria procurando conforto, comodidade. Quando eles desencarnam, eles perdem o conforto, perdem a comodidade. Aí é ruim para boa. Eles sentem mal, não é frustração. Sentem revolta, sentem desespero, sentem medo. Acima de 90% dos espíritos que desencarnam é assim. Acima de 90%. Porque é o tanto de humanidade que nós vemos por aqui, de pessoas que são totalmente indiferentes com a conveniência da vida, com a dignidade. Os indivíduos estão correndo atrás dos seus ganhos, a qualquer custo. A corrupção é surpreendida em praticamente todas as pessoas testadas. Então, o homem é corrupto por natureza. Agora, não é o homem lá, não. Olha para dentro de você. Nós somos bastante corruptos ainda. A prova disso é como a gente engana os outros quando a gente acha que não tem possibilidade nenhuma de ser descoberto. A gente engana mesmo. Chegou atrasado, você mente sobre o que aconteceu com você. Isso é corrupção. Você ganhou um dinheirinho a mais do que o seu salário, você não declara no imposto de renda. Você não declara. Fala, bom, isso não é imoral não. Eu não concordo mesmo com o governo dele cobrar tão caro assim da gente. E a gente se revolta com o imposto de renda. Teve uma vez que eu me revoltei violentamente contra o imposto. Aliás, nem era imposto de renda aquele, era ISS. Eu escrevi umas colunas para o diário da região e recebia um salário por mês. Então eram colunas pagas. Eu tinha um contrato com eles, tal, eu escrevia toda semana e eles me pagavam mensalmente. E estava indo bem. Aí eles um dia surpreenderam, me falaram que precisava de recolher ISS. Falei, mas como? Eu vou ter que pagar imposto para escrever no jornal? Eu disse, está ganhando dinheiro com isso, tem que pagar. Falei, tá bom então, vamos pagar. Quanto é que é? 11%. 11% do que eu ganhava era para o ISS.
Aí eu fiquei muito revoltado com ele. Falei, bom, o diário podia pagar isso para mim. Falei, né, para eles. Quer dizer, o tanto que eu ganho é livre. Vocês, se tiver imposto, vocês pagam. Aí eles consultaram lá e vieram para, considerando as condições vigentes nas crises sociais, não dá para fazer isso não. Mentira, não tinha crise nenhuma. Tem crise hoje, mas aquele tempo não tinha não. Aí eu fiquei amolado com aquele imposto. Cheguei a pensar em parar de escrever. Puxa vida, cobrar 11% para você escrever uma coluna no jornal. Deve ter uma lei que regula isso, né? Então, lei injusta chama lei burra. Tem muita lei burra. E lei burra não é imoral desrespeitá-la. Tem muita lei que é feita pelos políticos, para eles ganharem votos dos eleitores. Os políticos tentam melhorar as condições dos trabalhadores, não para beneficiar os trabalhadores. Estão um pouco lixando se o trabalhador está beneficiando. Eles fazem as leis para beneficiar o trabalhador, para eles ganharem voto do trabalhador. Tanto que fazem uma propaganda danada. Estou defendendo o direito do trabalhador, estou defendendo o direito do trabalhador. E aí coloca cada tolice lá naquelas leis. E tinha que botar um pessoal voltado para a conveniência de melhorar a vida dos trabalhadores por meio de leis assim que se referissem a ações humanas, ações corretas. E também ações que são cabíveis dentro das possibilidades de quem paga. Esse governo que entrou há muitos anos, entendeu de fazer um negócio chamado populismo. Isso eu estou falando porque é importante para a nossa crise de hoje. Populismo é ficar bem com o povo. Então, o presidente entendeu de beneficiar o povo com o aumento do salário mínimo e distribuição de alimentos e até salários para os pobres necessitados. Ora, do ponto de vista moral, nada mais justo do que isso, não é? Nada mais bondoso, nada mais adequado do que isso. Mas qual era a finalidade do governo? Não é beneficiar o povo, é ficar bem com o povo. E ficar prestigiado e ganhar eleições, que foi o que aconteceu. Ganhou tudo quando foi eleição. Mas o país não estava em condições de aumentar o salário mínimo daquele jeito. Tinha que aumentar na proporção dos crescimentos reais do país. Mas os aumentos foram muito acima. E outra coisa, o país, para não ficar mal com o povo pobre, o governo parou de aumentar a gasolina. Todo ano tinha aumento natural no mundo todo. No Brasil não tinha, para ficar bem com o povo. O povo gostou, a gasolina não aumentou durante anos seguidos. A eletricidade não aumentou. As contas do governo praticamente não aumentaram, segundo deviam, porque essas instituições têm gastos e não pode lançar mão de benefício sem o necessário suprimento. E isso foi feito. Foi feito para ficar bem com o povo, para ganhar a eleição. Ganharam a eleição. Ganharam a eleição espetacularmente. Não importa quem perdeu a eleição. Importa que o país não comportava aqueles aumentos. Fizeram um monte de isenção de ICMS, isenção de aquele imposto, IPI de geladeira, de eletrônicos brancos chamados, né? Aquilo lá foi um absurdo para o país, que perdeu muito dinheiro com aquilo. Conclusão, essas perdas
para beneficiar acima do possível, é que geraram a crise atual. Chegou nesse ano, estourou tudo. O país não pode suportar o rombo. Então teve que fazer esse tal de ajuste fiscal, que é elevar todos os preços de uma vez, de acordo com o que tinha deixado de ser elevado em anos sucessivos. Aí elevou, a eletricidade foi quase 100% de aumento. Ora, 100% de aumento de uma vez a gente não aguenta, é doído demais. Devia ter aumentado o tanto certo cada ano, porque aí ia sendo absorvido. Isso é só para dar um exemplo, mas são dezenas de coisas assim. Em todas as frentes o país deixou de arrecadar, gastou demais, foi desviado muito dinheiro do país, dinheiro de corrupção, dinheiro das empresas, dinheiro do tesouro. E com isto, agora, na hora que a coisa estourou, não tem defesa, não tem explicação. A única explicação é que devia ter aumentado antes e não aumentou. Não aumentou por quê? Razões políticas, ganhar a eleição. E ganharam as eleições todas. Então agora, mas isso aí, estouraram duas coisas. Primeiro, estourou a crise fiscal. E segundo, estourou a crise da corrupção na Petrobras. E essas duas coisas juntas fizeram uma agressão violenta no Brasil, no povo, no país, né? Que é a perda da confiança, a perda do apoio, a perda da esperança. Conclusão, todos os empresários fizeram assim, puxa, não adianta nesse país. Pronto, aí instalou a crise econômica. A crise econômica é consequência. Não era necessária essa crise econômica. Os empresários não precisavam estar nela. Quando acontece um negócio assim, se o presidente da República falasse assim, não vai falar, mas se falar assim, olha gente, eu, digamos a presidenta, né, não sou uma pessoa pior do que os outros. Cometi alguns enganos aí atrás, sim. Mas o Brasil está pagando a conta. E eu estou, que a mulher agora, a presidenta, com 7% só de aprovação nacional. Ninguém pode governar um país com menos de 20% de aprovação. Para dizer a verdade, com menos de 30% já é difícil. 7%. Então, os amigos da presidência estão todos pulando fora. Porque eles estão querendo ganhar a eleição. Ela vai afundar, mas o Brasil vai afundar, mas eu não vou. Assim estão fazendo os políticos. O presidente da Câmara pulou fora, a turma está pulando fora, outro pulou fora, outro. O presidente do Senado pulou fora, está todo mundo pulando fora. Para não afundar junto com a presidente. E eram todos acoitadores dela. Da política, né? Porque não é a mulher sozinha, coitada. Ela apoiou uma política de autovalorização. Isso ela queria. Mas o pessoal que entende de economia tinha que ter gritado que não era para fazer aquilo. Ninguém gritou, deixou fazer. Então, ela podia falar assim, eu não sou uma pessoa pior do que o normal. Mas eu vou deixar a presidência por renúncia e lançar uma eleição nova aí. Qualquer um que entrar não é melhor do que eu, é igual a mim, mas com uma diferença enorme. Ele vai desfrutar da esperança do povo brasileiro. E isso fará o Brasil erguer. Mas cadê que ela tem coragem de fazer isso? Quando a gente agarra no poder, é difícil abrir mão. O sujeito não quer sair do poder. Ele luta até a morte para ficar no poder. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo.
Por isso que o doutor Bezerra, numa mensagem, fala que um dos 3 piores problemas do ser humano é o excessivo amor ao poder. Fala isso no livro Ceareiras de Volta. Os outros 2 são o abuso do dinheiro e a corrupção sexual. Quer dizer, o desmando da sexualidade. Esses 3 problemas que o homem tem, todo mundo tem. Todo mundo tem, inclusive eu e você. Agora, o da gente é pequeno, porque a gente influencia pouco, né? Se o da gente fosse maior, a gente influenciava mais. Então, voltando ao ponto ali, a mentalidade do homem encarnado, normal, é essa de querer ganhar, querer melhorar, querer progredir. A vontade de progredir é muito maior do que a vontade de ser feliz. O indivíduo que monta um negócio e começa a ganhar 40 mil reais por mês, o sujeito que monta um negócio e começa a ganhar 40 mil por mês, ele agora tem dinheiro, 40 mil por mês, é um dinheiro tão grande que dá para você tocar o serviço tranquilamente e sobra um tempo enorme para você curtir a sua competência de adquirir e gastar bens, ou seja, curtir a vida. Mas quem disse que um cara que está ganhando 40, que começou a ganhar 40 mil, fica satisfeito com isso? Quem que disse? Ele fala, estou progredindo, agora eu vou investir aqui, ano que vem eu quero estar com mais uma filial, não sei aonde e tal, até o ano que vem eu quero faturar uns 200 mil. Aí, está pensando em 200 mil. E aí ele investe e tal, e trabalha feito um condenado, e ganha mesmo, ano que vem ele está com 200 mil. Agora ele está com 3 lojas e tal. Está satisfeito? Está com um projeto de abrir uma loja em cada capital, nas 10 principais capitais do Brasil. Porque ele está pensando até o ano que vem ele faturar de 800 a 1 milhão por mês. E aí se ele fizer isso, aí tem 10 lojas, quando ele tiver 10 lojas, sabe o que ele quer? Agora eu quero diversificar, porque ninguém sabe o dia de amanhã e tal, né? Vou comprar uma fazenda, vou comprar investir em imóveis e tal. Então, esse é o ser humano. Mas todo mundo é assim. Não pensa que você é diferente, não. Nós todos somos assim. A menos que em um certo momento a gente dá uma estala e fala assim, espera aí, existe um ser espiritual. Eu preciso de cuidar da paz que permanece. Esta é a paz de espírito. Eu não posso ficar pensando só em ir bem aqui nesse mundo. Essa vida aqui acaba depressa. Esta vida aqui, quer dizer, esta encarnação, não é? Acaba depressa. E a vida continua. E aí, como está mais de 90% do povo é assim, então quando desencarna, não vem frustração, vem medo, porque o sujeito chega lá e perdi tudo, tem tostão no bolso, não tem comida, como é que eu faço? Estou sozinho, olha que perigo, estou com fome, dinheiro todo ficou, eu não tenho dinheiro para comprar, como é que eu faço? E ele não é socorrido, levado para a cidade, não. Você está com a cabeça ruim, negócio. Você tá na sintonia baixa. O cara mergulha no umbral. 90% da humanidade. Mergulha ali numa situação similar àquela que ele pensa. Então ele passa medo, passa revolta, passa raiva, passa
Daí a obsessão. Ele fica com raiva de quem? Às vezes, quando não tem ninguém para ficar com raiva, ele fica com raiva de quem não ensinou para ele que a vida continuava. Agora, aqueles que tinham consciência da imortalidade e viviam tentando razoavelmente equilibrar, esses são os que caem aí no que o livro falou. Na hora que eles desencarnam, eles sentem frustração. Ou seja, eles analisam e falam assim: puxa vida, o pouquinho que eu fiz me ajudou tanto, porque ele é socorrido numa colônia espiritual. Chega lá e ele fala: poxa, quem que paga a conta? Estou aqui no hospital, como é que é? Assim, é de graça, meu amigo. Jesus paga a sua conta. O hospital é de graça. Eu falo, é. Mas tudo que fazem comigo aqui é de graça. Mas eu não pago plano de saúde espiritual nenhum. Eu falo, não precisa. É tudo de graça por aqui, até você poder trabalhar e custear as suas despesas. E tem muitas facilidades aqui, ó. Aquele pouquinho que você trabalhou lá, tá pagando a conta para você. Aí você fala, nossa, na hora que você fica sozinho, você reflete. É isso que ele falou aí, ó. Você reflete, aí vem a frustração. E fala, puxa vida só, aquele pouquinho que eu fiz lá, me deu esse tanto de valor aqui. E se eu tivesse feito um pouco mais? Nossa, mas eu não fiz quase nada. E aí ele começa a refletir sobre o que ele fez e o que ele podia ter feito. Aí pega os espíritas todos, né? Os espíritas trabalhadores, hein? Aí pega vocês todos. Eu não pega, sabe por quê? Porque eu já fui pegado desde antes. Porque eu não tenho certeza que eu estou no mesmo nível que vocês. Eu estou, acho, mais baixo. E não é demagogia, não. Eu tenho que jogar assim. Então eu já fui pegado antes. Eu não sei se eu chego na colônia. Talvez eu pare no umbral uns tempos para refrescar a moleira. Então eu não estou me incluindo nisso aí. Mas o cara que chega na colônia, ele vai frustrar pelo grande bem que tem lá, com o pouquinho que ele fez. Tem um livro aí, do Dr. Inácio, que é o livro mais forte que eu conheço, nesse capítulo da frustração, que é a descrição que o Dr. Inácio faz da frustração dele. Olha, o homem trabalhou para danar como espírita, como encarnado. Ele trabalhou num sanatório, ele fundou um sanatório, dirigiu o sanatório, a vida toda lá, fazendo espiritismo legítimo lá dentro. Trabalhava num centro espírita, trabalhava em caridade particular e escrevia livros e ajudava todo mundo e tinha lá serviço de orientação espírita lá naquele sanatório. Quer dizer, o homem foi um baluarte do serviço. Na hora que ele desencarnou, precisa ver a crise de remorso que ele teve, que ele sofreu, porque não fez mais. A frustração aí. Fala, nossa, por quem que eu fiz? Eu estou aqui, ganhou um hospital lá para ele dirigir, já prontinho. Aí, Inácio, você vai fazer a mesma coisa que você fazia lá agora, só que muito maior, né? Muito mais amplo. Ele falou, nossa, isso aqui é um paraíso. E pelo pouquinho que eu fiz, eu ganhei isso. E se eu tivesse feito mais? Aí ele era igual ao irmão José. O irmão José nem mora lá onde ele mora. José mora lá para cima. De vez em quando, esse cara que escreve aí com o nome de irmão José, o irmão José tem um assessor, só para ver a grandeza desse irmão José aí. Ele tem um assessor que é tão adiantado, e é assessor dele. Esse assessor do irmão José, ele tem uma cicatriz no peito assim, ó, que ele conserva por decisão dele,
que ele foi ferido no circo de Roma, e foi cristão sacrificado no circo, morreu por Jesus lá. E aquele pessoal que morreu lá naquele circo por Jesus, é tudo gente que foi espírito assim, espírito de testemunho. Eles já eram adiantados para poder merecer aquele circo lá. E esse cara testemunhou Jesus lá no circo e levou uma lança no peito dele assim, ó, fincou no peito, morreu numa lança no circo, meio dos gladiadores lá, fazendo beleza lá para os imperadores, para os políticos verem. E o povo delirava de emoção de ver alguém matar o outro. Hoje em dia a gente delira de emoção quando vê o jogador de futebol sentar a botina no outro. Já progredimos bem, né? Porque aquela emoção nossa de furor no campo de futebol, antigamente era a emoção lá no circo, quando o leão pegava o cristão. E a gente fala, yes, que coisa louca, isso que é adrenalina, olha aí. A gente... Era delicioso ver um leão despedaçar um sujeito vivo. Agora, hoje nós nos contentamos com xingar a mãe do juiz e mandar o outro dar uma botinada. Quebra a perna desse idiota aí. Todo torcedor de futebol já mandou o jogador quebrar a perna do outro. O jogador lá não obedeceu não, mas o pessoal, cada plateia mandou. O cara faz falta 2, 3 vezes em cima dele, dá uma raiva do cara, na hora que ele vem, quebra a perna dele. Aí, quer dizer, já progredimos muito. Mas ainda estamos no campo de futebol gritando tolice. Vai chegar um tempo onde não faz mais isso. O jogo de futebol ainda ocupa um grande volume de interesse no fanatismo dos corações humanos. E não é só futebol, não. Qualquer jogo. Um jogo é uma simbologia de uma guerra. O que é um jogo? É um time bem armado contra outro time bem armado. Chama armado mesmo. Armado de técnica, de estratégia, né? Mas é armado para guerrear com o outro. E a gente aqui sofrendo para o nosso ganhar e arrebentar com o outro. Se bater de 7-1 no outro, é uma beleza, a gente gosta. Todos os alemães gostaram. Todos os alemães gostaram. E os brasileiros ficaram tão humilhados com aquilo, que eles começaram a torcer para a Alemanha, para escapar do terror. Tomara que vai de 10 logo. Todo mundo falava isso. 10 desse time, não presta mesmo. Tal. Aí, ó, de terror de ver aquilo acontecer com o nosso time. Quer dizer, é uma guerra. Diga. É assim. Claro que é, né? Porque a gente tem aquela ganância de querer ganhar mais. Mas você ganhou bem. Mas é pouco demais. Eu queria ter ganhado mais. É um atrasozinho da gente ter essa frustração toda. Então, quando nós chegarmos lá, nós vamos ter frustração por ganância. Porque a nossa ganância está aí, ó. Quem que venceu a ganância? Se você não venceu, ela vai te pegar na hora que você desencarnar. Você vai estar bem lá pelo que fez e vai falar, puxa vida. O Espírito não escreveu aquela trovinha lá, que eu vivo falando aqui, já falei umas 300 vezes aquela trova. Que era do Antônio de Castro, depois da morte no além. A dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia.
Por que que eu estou magoado de não ter feito todo o bem que eu podia? É porque com o pouco bem que eu fiz, eu ganhei muito. É como um indivíduo que ofereceram um bilhete de loteria inteiro para ele. Ele disse, não tem dinheiro não, eu tenho dinheiro aqui, mas vou precisar dele para outra coisa. Eu vou comprar só um pedacinho. Vocês não lembram disso, mas teve uma época que vendia loteria, não era cena, não era, né? Era bilhete de loteria mesmo. Em muitos países ainda tem isso até hoje. Ainda tem? Tem loteria? Pois é, aquilo lá. Eu nem sabia, estou tão por fora. Mas então, a loteria, aquela folha com 10 pedacinhos, né? Você diz assim, quero um pedacinho só. E o sujeito rasgou lá e vendeu um pedacinho para ele. Está aqui, R$5. Ele pagou R$5 e ficou com um pedacinho. Só que aquele número deu a sorte grande. E com um pedacinho, ele ganhou 1 milhão. Aí sabe, em vez de ele ficar alegre com 1 milhão que ele ganhou, sabe o que ele fez? Quase suicidou de tristeza de não ter comprado os 10 números do bilhete todo. Falei, mas que é isso? Eu devia ter comprado. Eu tive com o bilhete todo na mão. Agora era 10 milhões que eu tinha aqui na mão. Agora 1 milhão, o que eu vou fazer com 1 milhão? 1 milhão não dá nem para comprar uma fazenda, pô. Aí, ó. Ficou triste com 1 milhão. Chama ganância isso. Então, você leu ali que tem essa frustração aí do indivíduo, mas nós estamos debulhando isso aqui. Essa frustração tem um pouco a ver com a ganância, com o orgulho, né? Aquela vontade de ganhar muito com mais esforço. O pouco esforço fez a gente ganhar bem. Muito esforço teria feito a gente ganhar hiper bem, né? Então essa frustração é por causa da vontade de ter ganhar hiper bem. Ele puxou esse ângulo aí que eu estava querendo lembrar de tocar nele. Você pode se arrepender não porque você deixou de ganhar muito, mas você deixou de fazer aquilo que você prometeu que ia fazer. E você não prometeu para os figurões lá, não. Você prometeu para você, porque é do seu interesse. Quando você encarna, o maior interessado é você. Você é que se compromete lá com o pessoal que ajudou você, mas o interesse é seu. Você se compromete consigo mesmo de fazer as 10 tarefas que foram programadas. E aí entram os médios. Os médios se comprometem a ser muito melhores cidadãos médiuns do que geralmente eles são aqui nesse mundo. Quer dizer, você podia ser uma figura mediúnica muito melhor do que você é. Agora, você não está sendo muito melhor, em grande parte, 80% no mínimo, é devido só a você. Porque você não tem feito aquele esforço que você podia fazer. Se preparar melhor durante o dia para o trabalho mediúnico, ler mais sobre mediunidade. No dia do trabalho mediúnico, ler uma mensagem espírita ou duas, ler um pouquinho sobre mediunidade, meditar, descansar um pouco. Quer dizer, isso é o preparo mínimo. Quase ninguém faz. Ninguém faz preparo nenhum. É dia de trabalho mediúnico, e pensa, hoje de noite eu tenho que ir lá. Mas é assim, aleatório. E o indivíduo vai. Ele não vai com aquele ideal de ser útil. Ele vai com o ideal de aproveitar o que ele tem lá para aproveitar,
porque senão ele adoece. Tem que ir lá. Se não for adoece, então tem que ir. Que droga, está chovendo. Hoje eu queria não ir. Mas vai. E esse ainda está bom, porque ele ainda foi. Um grande número não vai. Pode ver como é que o pessoal aqui desta sala faltam aos trabalhos com a maior naturalidade. É raro ter uma sala que algum dia tem todos os componentes presentes. Raro. Toda semana, em cada sala, tem gente faltando. Ali em cima no trabalho, no REAPS, quando era ali, né, nós tínhamos 16 médicos que trabalhavam. Nunca compareceram 16 pessoas, exceção nenhuma. 12, 13, até 14. Mas não eram os mesmos sempre, não. Mas toda semana faltava alguém. 1 ou 2, 3 faltavam. E continua assim até hoje. Tudo que eu tenho trabalho, serviço lá, de passe, precisa de você lá. Se você não está lá, o seu lugar faz falta. Mas o cara falta. Agora, tem interessante que tem gente que não falta de jeito nenhum. Tem uns caras que não faltam. Por que 1 ou 2 ou 3 ou 5 conseguem não faltar nunca? E os outros todos não conseguem faltar pouco. Só faltam muito. Por quê? Quer dizer, uma boa parte é por esculacho. Uma boa parte das faltas ao trabalho é relaxo multiplicado por 1000, chama esculacho. Né? É acima de relaxo. Né? Tem no dicionário essa palavra esculacho. Então as pessoas fazem isso. Agora, quem são as pessoas? Que a distância delas fala, não fala isso. Você é uma delas. Eu não falto. Tá bom. Dentre os defeitos possíveis, faltar você não falta. Agora vamos ver os outros. Você vai estar inscrito em alguns deles, sem dúvida. Então, é isso que ele está falando ali, o Espírito está falando ali, ó. Se os médiuns se dedicassem, assim, seriamente, a cumprir a sua parte com disciplina, com eficiência, com fervor, então o cumprimento da tarefa deles, que foi minimamente programada, aquilo ali seria cumprido, seria atingido. Mas não é só aqui na sessão que eu estou falando, não. É as tarefas da vida. Porque você não tem compromisso só aqui. Você tem compromisso lá com o seu emprego. Você tem compromisso com a sua família. Você tem compromisso lá com o seu clube esportivo lá, com o seu esporte lá, com o clube social lá. A gente tem compromisso por aí. E como é que você se comporta diante daqueles compromissos que você assume? Então é preciso muito ver isso, sabe? Atualmente, aqui nesse mundo, nós conhecemos um país, mas não é só esse país que é assim, não. Mas nós conhecemos um país que é a Inglaterra, onde as notícias que nós temos são que os ingleses são muito sérios nos compromissos deles. Muito sérios. Marcou 8 horas da noite ele está lá. Chama, tanto que quando a gente chega na hora, eles costumam falar assim, britânico, hein, negão? Chama a gente de britânico, quer dizer inglês. Chegou na hora. O brasileiro não chega na hora. Nem podendo ele não chega na hora. Ele bota a culpa nos outros, fala, ninguém vai chegar mesmo às 8 horas, então eu vou mais tarde. E vai chegando 8h10, 8h15, 8h20, 8h30, 8h40. Mas você mesmo não fala que quando a gente está num serviço,
e desocupa lá mais tarde, que é melhor a gente chegar atrasado do que não vir? Eu falo sim. Falei, então, eu saio do meu serviço e venho correndo para cá. Chego um pouquinho atrasado. Eu falo assim, então você está justificado. Mas vamos contar dos 50 companheiros mediúnicos lá naquele centro, se todos são assim? E todos não, quase todos. Sempre que eu entro aqui tem uns 4 ou 5. Aí. Fora alguns que estão ali no pátio, que chegaram antes também, né? Mas é só para... Eu não estou censurando, vocês entendem? Eu estou constatando uma realidade brasileira. Brasileira é assim. Brasileira não leva muito a sério. Horário não leva. Compromisso em geral não leva muito a sério. Na família da gente, ó, a gente vai, vamos ao cinema. Ó, nós temos que sair daqui 8 horas, porque às 8h30 o filme começa. E daqui até lá, nós vamos gastar uns 15, 20 minutos, tal. Então, a gente chega lá, tem que ter um tempinho para comprar ingresso, para entrar na sala antes de começar. Vamos sair às 8, tá, combinado. Quando é 7:50, a gente começa a ficar aflito, né? E aí, tal. 8 horas ainda tem gente mexendo aqui, mexendo ali, mexendo acolá, mexendo. E a gente fica e tal. E isso chama gente impaciente. 8h10, arrebentando, 8h15 a gente sai. O filme começa às 8h30. Aí a gente já sai nervoso, já sai infeliz para ir passear. Vai mais depressa do que deve, para recuperar o tempo, né? Chega lá, entra correndo, o filme já começou. Dá aquela raiva, aquela tristeza. Então isso é comum nas casas, nos lares. Agora, na Inglaterra tem uma disciplina que é cultural do país, né? Todo mundo lá faz uma questão danada de levar muito a sério, ensinar as crianças desde cedinho e tal. Mas não é só na Inglaterra que é assim, não. Vários países têm isso. A gente fala mais da Inglaterra, que é a mais conhecida, né? E lá na Inglaterra tem também muita gente que chega atrasado por relaxo. Mas a maioria do povo é britanicamente cumpridora de horário. Eu estava conversando com um músico, que frequentou aqui um tempo, ele foi músico, era músico, né? E tocou nos Estados Unidos um tempo e tal. E ele então estava me contando, né, que lá o pessoal tem um rigor nos ensaios que aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil o pessoal chega e tal, né, até sentar, perde meia hora ali, tá, contar a casa. Lá não, antes da hora o pessoal está lá. E ele estranhava que, no começo ele estranhou, ele foi, esqueceu que ele estava lá, chegou atrasado, estava todo mundo lá sentado. E na hora que ele chegou, ele falou assim, ó, se você quiser participar aqui continuar participando aqui do nosso encontro, do nosso conjunto, você não pode fazer isso. Antes da hora tem que estar aqui. Diz que lá nos Estados Unidos, assim, é um rigor com ensaio. E a gente sabe que lá nos Estados Unidos tem rigor mesmo, sabe por quê? Porque eles venceram. Em tudo quanto é campo, em tudo quanto é aspecto, o americano leva vantagem. Eles são melhores. Em tudo quanto é aspecto. É no cinema eles são melhor, é no teatro eles são melhor, na música eles são melhor, no esporte eles são, no estudo, na universidade,
escrever livro, fazer pesquisa, na fazenda lá, na agricultura, na invenção de máquina, tudo começou lá. Eles que inventaram tudo. Na culinária, tudo que tem comida começou lá. Isso em comparação com o resto do mundo, porque tem um país lá que inventou não sei o quê. Eles lá inventaram 300. Por causa de que eles conseguiram esse sucesso todo de ser o país principal do mundo? Não foi porque eles são mais inteligentes. Eles não são mais inteligentes do que brasileiro, por exemplo. Nem do que os outros aí que são. Que a inteligência não depende do lugar onde o cara nasceu. É porque lá tem uma cultura de esforço. O americano pega para valer e pega com a mão, coisa que o brasileiro não faz. O brasileiro contrata alguém para fazer para ele. Se ele tiver um dinheirinho, ele paga um peão para fazer para ele. O americano não, ele pinta a casa dele, ele conserta o buraco da casa, ele conserta o telhado, ele conserta a caixa d'água, ele conserta o fogão, ele tira o vazamento da pia. A mulher, as filhas, correm tudo para pintar a casa nas férias. Aqui, você já viu falar isso? Ou seja, nós temos uma tradição de pouco esforço. Nós. E estamos no buraco, né? Como país, o Brasil está em que lugar? País subdesenvolvido até hoje. Em desenvolvimento. Desenvolvimento é uma ova, subdesenvolvido. Tem umas áreas que estão melhor, a grande maioria é subdesenvolvida. É terceiro mundo, sem dúvida. Por falta de esforço. O brasileiro quer ganhar muito e trabalhar pouco. Quando ele arruma emprego, ele quer facilidade. E as leis vêm aumentando as facilidades do trabalhador de tudo quanto é jeito, para ele trabalhar menos e ganhar mais. Conclusão, as empresas brasileiras estão todas penduradas aí. Estão sem fôlego. Nós temos que começar aqui no Espiritismo a saber disso, que fazer esforço é que é o nosso objetivo. Nós temos que fazer mais esforço. Tudo que você tiver que fazer na vida é com mais esforço. Com esse pouquinho de esforço que a gente anda fazendo por aí, não vai dar não. Você vai ser empregadinho aí de quinta classe a vida toda. Não quer fazer esforço? Tem muita trovinha de espírito falando sobre isso. Tem uma do Casimiro Cunha, que fala sobre isso, e fala que se o indivíduo quer ter boa vida, vida boa e grande fama, não desistas do trabalho, nem te demores na cama. Aí, o que quer dizer isso? Levanta cedo, rapaz, vai fazer o serviço. Boa fama, bom trabalho, boa fama. Trabalhar além do dever. Um indivíduo dedicado, prestativo e diligente, ele sobe em qualquer empresa onde ele entra. Ele sobe que nem um foguete assim. E vai ficar rico. E não vai ser rico, miserável, não, porque às vezes, se ele é esforçado numa coisa, ele acaba sendo bom também. Então, nós não podemos culpar ninguém, não. Daí, na hora que o espírita desencarna, ele se culpa. Ele fala, nossa, que tipo de vida imbecil que eu acabei de viver. Lucrei pouquíssimo, ainda tive algumas vantagens, mas lucrei pouquíssimo, porque eu não fui disciplinado. Faltou disciplina para mim. Eu não me impus aquela postura militar. Eu teve uma época que eu fui apaixonado por disciplina militar. Eu achava que, ainda sou até hoje, você sabe? Um soldado é treinado a ser batalhador. Ele é treinado a tomar tiro na guerra. Vai lá, ele vai. Disciplina militar.
levantam cedo, 6 horas da manhã já estão lá há muito tempo marchando. E tal, e fazendo isso, é tudo dosado, é tudo, não sei o que. Então, eu achava que aqui no Brasil nunca vai ter isso, né? Mas eu achava que devia ter. Todo mundo, inclusive mulher, é obrigada a serviço militar. No mínimo 2 anos. Disciplina militar. 2 anos para mulher, 2 anos para homem. Se fizesse isso, o país era outra coisa. Lá em Israel, aquele paísinho michuruco lá chamado Israel, michuruquinho assim, num deserto, não tem água nenhuma lá. Tem água salgada, que eles tiram o sal dela e faz água doce. Toda casa tem verdura para vender. Não vende porque na outra casa também faz, por isso que não vende, não compra. Mas na janela tem uma jardineira lá que é alface, é couve, é tomate, é não sei o quê. Sem água. Todo mundo lá é dedicadíssimo a trabalhar. Um paizinho michuruco lá e é um dos campeões do mundo aí, ó. Hoje em dia Israel é respeitado como oficiais militares no mundo inteiro. O serviço secreto mais avançado do mundo é o israelense, chama Mossad, mais avançado do mundo, serviço israelense. Como é que esse pessoal conseguiu isso? Disciplina, esforço. O Japão, arrebentado em 1945, lá no país deles não dá nada, só dá arroz no brejo lá. Tirando isso, não tem mais nada lá. Em 1945. Em 1970, ou seja, 30 anos depois, o Japão era uma potência mundial. A Alemanha, arrasada em 1945, em 1970, era o país já mais avançado da Europa. Como é que pode entender isso? O que esse pessoal tem? Eles têm garra para trabalhar. O japonês trabalha 16 horas por dia, tranquilamente. E não é trabalha corpo mole assim, não. Ó. Escuta, fulano, faz aqui o serviço. O sujeito vai lá, faz aquele serviço, acabou aquilo ali, ele para, vai conversar, e vai contar a casa. Isso é brasileiro que faz. Trabalhador não é assim, não. Você faz o serviço, faz outro, tal, tal. Isso é falta de disciplina nossa. Agora, é claro que nós precisamos de ter disciplina, usar a disciplina. Mas nós vamos conseguir usar a disciplina na mediunidade? Talvez não vamos, não. Nós não temos disciplina em outras coisas da vida. Como é que a gente vai ter aqui na mediunidade? Agora, precisava ter. Precisava ter. Esforço, levar a sério. Gente, isso que eu estou falando aqui é porque é preciso, não é que eu estou repreendendo. Vocês entendem? Porque eu não estou repreendendo. Quem sou eu? Eu também faço parte desses preguiçosos aqui, que gente brasileiro é. Eu também faço parte. Eu mereço ouvir isso tudo que falei aqui. E ajude-me, Deus, a cumprir um pouquinho disso que eu estou falando aqui. Quer dizer que eu não estou repreendendo, vocês entendem? É que de vez em quando a gente precisa de ouvir as coisas assim. Teve um dia que Jesus deu uma bronca nos discípulos dele lá. E está no Evangelho que na hora que acabou, o Simão Pedro falou assim: Senhor, duro nos foi este teu discurso. Pedro clamou: Senhor, o Senhor pegou pesado hoje. Jesus podia pegar pesado, eu não. Eu aqui estou só lembrando uma coisa que eu mereço ouvir. Quer dizer, eu preciso ouvir essas coisas. Eu faço parte do grupo dos barriga mole, né? Pessoal aí que está querendo moleza. Gente,